Olá, olá! Mais um dia para a nossa leitura da Bíblia. Hoje seguimos com 2 Coríntios. Minha irmã Lourdes, bom dia. Salvadene, bom dia. Graça e paz. Animadas aí para a gente dar continuidade à nossa leitura. Ontem começamos 2 Coríntios, né? Temos o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E hoje vamos no capítulo 4. Vamos orar, pedir ao Senhor que dispense o Espírito Santo conosco para nos dar sabedoria e trazer a nós todo o entendimento da palavra. Então oremos. Pai, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, meu Deus, com vida, com saúde, com disposição, com vontade de ler a Tua palavra, de conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, nos dê sabedoria, Pai, nos dê entendimento, nos revele, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia de leitura. Amém? Vamos continuar? Capítulo 4 de 2 Coríntios. Tesouros em vasos de barro. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo, na segunda carta, animando o povo de Corinto. E com essa carta ele também nos anima. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é porque os que estão perecendo que está encoberto. Paulo está falando, o evangelho foi levado para as pessoas. Ele expôs o evangelho. O evangelho não está encoberto. Quem está encoberto é aqueles que não quiseram ouvir. Para esse sim. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aqui ele colocou o Deus com D minúsculo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. A palavra está sendo anunciada. Agora tem muitos que não querem ouvir. Ou ouve e não leva a sério, né? E aí ele está dizendo que o Deus dessa era cegou o entendimento das pessoas que não querem entender o evangelho. Não porque o evangelho está sendo distorcido, que Paulo levou o evangelho da verdade. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de vocês. Analise bem a consciência. A gente pensa também, as pessoas que a gente leva a palavra, leva elas também a pensar, buscar na consciência. Versículo 5. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Paulo está colocando que ele dedicou a vida dele a levar a palavra para aquele povo. Pois, versículo 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, aquele que tem Jesus tem o entendimento, recebe essa luz e aí clareia mais a palavra.
o entendimento da palavra, porque o Espírito Santo está conosco. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados. Aí aqui ele coloca em relação ao tesouro, né? O tesouro é a presença e o poder de Deus. E o vaso somos nós, humanos, frágeis. São essas pessoas mesmo, improváveis, que o Senhor usa como vaso precioso para levar a palavra. Bom dia, Aninha. Bom dia, Missy. Então somos considerados vasos de barro que usado pelo Espírito Santo de Deus para levar o evangelho do Senhor. Ele continua, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Tem um louvor, né, com essa passagem, né? Versículo 10. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Paulo está colocando que ele dá a vida, né, para levar a palavra, o evangelho, o nome de Jesus. Versículo 13. Está escrito: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O cristão pode passar por lutas intensas, mas não será destruído, porque Deus é quem sustenta. Deus está conosco. No momento de dificuldade que a gente acha assim, não dá, a gente tem que lembrar, Deus está conosco. E o final vai ser bom, porque o final ele coloca aqui, o final de tudo. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Tudo aqui nessa terra, talvez é uma coisa que a gente está lutando para a gente adquirir, ou para a gente, sei lá, mudar. A gente tem que lembrar que vai passar, é transitório. Então aquilo não deixa de ser tão importante. Mas o que não se vê é eterno, que é a glória de Deus. Então, o sofrimento desta vida são passageiros, mas a glória de Deus, essa é eterna. É essa que nós queremos. E aí, quando a gente passa a pensar, a não esquecer desse detalhe, o sofrimento aqui dessa terra, ele deixa de ter tanto peso. Porque quando a gente está com aquela dificuldade, aí a gente lembramos que o importante não é isso aqui da terra, porque aqui é transitório. Mas nós temos a certeza de uma glória que é maravilhosa, que é lá com Deus.
Então, fechamos o capítulo 4, vamos para o capítulo 5. Nossa habitação celestial. Sabemos que se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, já que quando estivermos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta habitação temporária, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Paulo está fazendo aqui essa analogia da nossa carne, do nosso corpo, como morada temporária. Mas ele coloca que, mesmo que a gente está aqui numa tendinha, né, num barraquinho, a gente tem que lembrar que nós temos um edifício, uma mansão gloriosa no reino de Deus. E aí ele coloca ainda, e qual é a garantia que a gente tem de que realmente nós temos e que nós vamos, que o Senhor vem nos buscar? Aí ele coloca que nós temos sim uma garantia. A garantia foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia. Então nós temos o Espírito Santo. Quando Jesus morreu e ele foi, ele falou que não ia nos deixar órfãos, ia deixar o Espírito Santo conosco. E é essa a garantia. E só tem o Espírito Santo quem aceitou a Jesus. Então, é essa a garantia. É o Espírito Santo que está conosco, porque nós aceitamos a Jesus. Versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Precisamos ver, pegar no Senhor para a gente crer, porque nós vivemos por fé. Nós cremos naquele que a gente não vê, mas nós temos a certeza que existe, que está conosco. Versículo 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Versículo 11. O ministério da reconciliação. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. É um alerta, que a nossa consciência, que tudo que a gente é, o Senhor conhece, está diante dele. E aí Paulo fala para aquele povo, e eu espero também que esteja na consciência de vocês. E aí ele fala para nós também, o Senhor, que a nossa consciência também esteja tranquila. Maria Marques, bom dia. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. O Senhor não nos avalia pela aparência. O Senhor, Ele nos avalia pelo coração, pelo que está no nosso coração. Muitos se vangloriam pelas aparências, mas o coração
fora está uma coisa, interno está outra. E o Senhor vê tudo. É um raio-x. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Quer dizer, por Deus podemos ser considerados loucos, mas para orientar o irmão, para levar a palavra para o irmão, para o descrente, nós precisamos ter juízo, tá? Não demonstrar loucura, porque senão a palavra vai ser distorcida. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, que foi Jesus, né? Logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer, não temos que viver a nossa vida em torno de nós mesmos, porque as nossas ações têm que ser pensadas e refletidas, pensando na glória de Deus, pensando em Jesus, fazer tudo aquilo que agrada a Jesus. Por quê? Porque Ele morreu por nós. Então, nós precisamos tirar o nosso eu da frente e colocar Jesus diante. Não fazer nada em torno do nosso ego, mas fazer as coisas que agradam a Jesus. É merecido, porque Ele morreu por nós, morreu, deu a vida dele para nos libertar. Então é justo que nós também possamos passar por essa terra, por esse tempo aqui, glorificando o nome dele. 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo desta forma. Já não o conhecemos assim. Está colocando. Não temos que pensar mais em Jesus como humano aqui na terra. As coisas que ele fazia aqui. Temos que pensar em Jesus como Deus divino, um Cristo ressuscitado. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ou é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O passado passou. Agora tudo é novo. Há uma nova vida, né, para aqueles que fez essa decisão. Entregar a vida a Jesus. Existe um propósito. Nós temos que ter clareza nesse propósito. É glorificar o nome dele. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, nosso papel. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. É missão grande. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Pessoas que falam que não sabem qual é o seu propósito. E aqui está claríssimo o seu propósito. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Ele pede para mim e pede para você. Ele pede, por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então é o nosso papel. Quem conhece a palavra, quem aceitou Jesus, é chegar naquele que ainda não aceitou e pedir. Por amor a Cristo, reconcilie-se a Deus. Porque Jesus morreu naquela cruz para que nós tenhamos esse acesso direto a Deus. Para que nós tenhamos a nossa salvação. Para que tenhamos a certeza que vamos morar com Jesus. Para que tenhamos certeza da vida eterna ao lado de Deus. Então, nós temos que fazer esse papel. Eu vou ler novamente, para ficar bem firme, bem fixado na nossa mente. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. É um pedido do Senhor.
Então nós não vamos nos calar, nós precisamos fazer isso. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então foi por minha causa, por sua causa, que Deus tornou Jesus pecador. Ele não tinha pecado não, porque ele era Deus. Mas ele tornou pecador, pegou os nossos pecados e no lugar desses nossos pecados, das nossas transgressões, de tudo aquilo errado, ele deu a graça, a glória dele. E aí em troca ele deixou. Então aquele que crê é meu embaixador aqui nessa terra. Enquanto eu não voltar, o seu propósito, a sua missão é levar esse evangelho para as pessoas e falar para eles: reconcilie-se com Deus, pois Jesus morreu na cruz, ressuscitou para que nós tivéssemos essa reconciliação, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, tivesse esse livre acesso a Deus, que antes com a morte de Adão foi interrompida. E agora, com a morte e ressurreição de Jesus, foi retomada. Capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Eu não sei se vocês sentiram o que eu senti aqui. Vou ler novamente. Como cooperadores de Deus, está falando, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Para mim, eu continuo trazendo a passagem acima. Somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Logo abaixo ele fala, não recebam a graça de Deus inutilmente. Ele nos deu a graça dele, né? Somos reconciliadores de pessoas com Deus. Não recebemos a graça de Deus inutilmente. Nós precisamos fazer valer isso. Eu tive esse entendimento. Não sei se você sentiu isso aí. Continuando. No tempo favorável, ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Então o Senhor fala, não deixa para frente, para outro dia, não. A hora é agora, a hora favorável é agora. Por quê? Porque amanhã não nos pertence, não sabemos nem se vão chegar amanhã. Então nós precisamos fazer valer hoje, agora, as tribulações de Paulo. Versículo 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo dá aqui a orientação para nós. A vida do cristão é buscar uma paz, mesmo que esteja tudo errado.
Mesmo que você seja caluniado, você tem a certeza que você não é. Então você não vai se escandalizar como se aquilo pudesse ter uma ponta de verdade. Não. É sendo espancado, porque Paulo está colocando as tribulações que ele passou. Mas ele estava firme do Senhor. Será se uma pessoa que não tem essa luz, aquela esperança lá no fim, ele estaria com essa serenidade, com essa paz, sem estar escandalizando? Com certeza não. Ele estaria escandalizando, sim. Eu talvez até morreria antes do tempo, que se desesperava, né? Fazia coisas erradas. O cristão, além de não dar escândalo, deve também, mesmo passando pelas maiores perseguições, deve manter firme, porque quem sustenta é Deus. Não é a nossa gritaria, não é o nosso desespero, não é a nossa tristeza, não é. Então nós cristãos temos essa certeza de que, independente da situação em que a gente esteja passando, nós somos diferentes. Nós temos um Deus que nos sustenta. Em nenhuma situação nós devemos ser motivo de escândalo. Nem na nossa família, nem no nosso trabalho, nem na igreja, nem na rua, nem em lugar nenhum. Paulo colocou todas as situações que ele passou, creio, a maioria, aqui. E mesmo assim ele colocou: nada tendo, mas possuindo tudo. O que é o possuindo tudo, né? Possuindo tudo. Nós possuímos, nós somos filhas do dono de tudo aqui nessa terra. Nós somos escolhidas pelo Senhor. E nós temos para onde ir. Mesmo que essa casa que ele colocou aí no começo, né, seja destruída aqui, que venha a morte, de fato. Mas nós temos um edifício grandioso, nós temos uma mansão na glória com o Senhor. Daremos continuidade no versículo 11. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não restringimos o nosso afeto por vocês, mas vocês restringem o afeto que têm por nós. Como justiça, compensação, falo como a meus filhos. Abram o coração de vocês para nós também. Paulo fala aqui como um pai mesmo com aquele povo de Corinto. Mesmo aquele povo dando muito trabalho para ele, sendo muito errado, fazendo muita coisa errada. Paulo escreveu corrigindo, mas Paulo tinha um carinho, um amor muito grande para aquele povo. E aí ele coloca aqui que não escondeu nada deles, abriu o coração para eles. E aí ele pede, e eles não abrem o coração para Paulo, para os apóstolos. E ele fala: falo como a meus filhos, abram o coração de vocês para nós também. Versículo 14, advertência contra a idolatria. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo, como disse Deus. Então aqui Paulo faz essas questões aqui, umas 5 perguntas, questionamentos aqui. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Então, quem é cristão, eu vou levar para o lado de relacionamento, de casamento, de negócios, de aliança, de associação. Não que o descrente não vá estar no meio dos descrentes. Não, muito pelo contrário. Porque é no meio dos descrentes que nós precisamos estar. Que nós precisamos levar a palavra do Senhor. Aqui ele chama atenção para uma aliança. Aqui não venha fazer uma aliança séria, por exemplo, casar
um crente com um descrente. Aquele que é cristão, que crê em Jesus, vai casar com um que segue um outro Deus. E ele está colocando aqui, o que tem a ver um com o outro? Será que vai haver paz nessa família? Não se coloque. E aí eu levo também para o lado do negócio. Como que você vai fazer sociedade com uma pessoa que tem uma fé diferente da sua? E muitas vezes a gente fala, negócio é negócio e fé é fé. Não. Por quê? Porque vai haver desavença depois. Porque tem momentos que você vai levar sua fé para dentro do seu negócio. É o tempo todo praticamente. E como que você está ali levando o nome de Deus, de Jesus, e o outro está levando de um outro Deus que não tem nada a ver com o seu? E aí o Senhor está colocando, cuidado com as alianças que você faz. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Se você tem certeza que o outro é totalmente errado, como é que nós vamos fazer essa aliança? E aí vai para os jovens também. Quando for casar, escolher uma pessoa, cuidado. Para não entrar aqui achando que depois vai haver uma mudança. Porque que certeza temos, que certeza você tem que vai haver essa mudança. Então o Senhor chama a atenção. Cuidado, não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Então aí quem não casou ainda, reflita bem, para não casar com descrentes. Railane, bom dia. Estamos no capítulo 6 de 2 Coríntios, e versículo 14 em diante. Uma atenção, uma reflexão para todos nós. Ele continua, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Então ele continua orientando, se afaste, saia desse meio, não fica lá indo nos eventos que a pessoa vai, nas festas que ela vai, ouvindo as músicas que ela ouve, usando os mesmos vestuários que ela usa, fazendo tudo aquilo que ela faz, porque ela tem a crença dela, tem o Deus dela, e você crê em Jesus, então você não tem que fazer nada para agradar a essas pessoas que estão totalmente erradas. Porque o Senhor está falando que habita em nós. Será que ele vai querer dividir esse vaso que ele colocou, que nós somos um vaso de barro? Ele vai querer dividir esse vaso com outro Deus? Certeza que não. Então ele continua, e serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então fechamos aqui. E aí eu volto para fechar esse capítulo 6, colocando aqui mais uma vez. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber inutilmente a graça de Deus. Que a gente faça valer, né, a graça que nós recebemos do Senhor. Amém? Terminamos aqui capítulo 4, 5 e 6 de 2 Coríntios. E amanhã estaremos firmes aqui para darmos continuidade a partir do capítulo 7 de 2 Coríntios. Glória a Deus, né, por mais esse momento de leitura. Oremos para que, pedindo ao Senhor, e aí eu peço ao Senhor que Ele nos oriente, que Ele nos dê sabedoria divina, que Ele nos conduza no caminho da verdade, que Ele aumente a nossa fé, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos guiando, nos fortalecendo, fazendo com que a gente seja útil, com que a graça que nós recebemos de Deus, ela não seja inútil para nós. Que a gente possa fazer valer de fato tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz não seja em vão, mas que nós possamos de fato levar à frente o Evangelho de Deus. Que a gente seja cristão e cristãs úteis para o reino de Deus nessa terra. Amém, gente? Que Ele nos dê sabedoria.